Tchan, tchan, queridos e abençoados irmãos de todo o nosso planeta Terra. Aqui estamos, queridos irmãos, para lhes contar a história, como tudo começou, como Deus escreve certo, exatamente por linhas certas, certíssimas, como tudo começou, a história desses ônibus que está aqui. Ônibus Livraria Espírita Chico Xavier, meus irmãos. É linda a história, meus irmãos. Não é porque é nossa história e nós vamos contar, não, mas é realmente importantíssima, necessária ser trazida ao conhecimento de todos vocês, meus irmãos. Porque é ensinamentos, puros ensinamentos. Então, para contar a história desse ônibus para vocês, nós temos e precisamos contar a história. Olha só, meus Deus, vocês vão ficar meio assim, depois nós vamos falar por quê. A história de... A história... Isso... Estamos emocionados e vocês não reparam, não. Mas é a história do maior assalto de todos os assaltos, meus irmãos. A história de um assalto. Prestem atenção. Por volta, meus irmãos, do finalzinho da década de 80, Uberlândia estava vivendo um momento de muita tensão, porque já tinha acontecido vários assaltos, e alguns deles pelas mesmas pessoas, pelos mesmos assaltantes, e alguns deles com violência, porque assaltava normalmente o casal de namorado, que estava namorando nos carros, assaltava o casal, estrupava a moça e assassinava o namorado e colocava no porta-mala do carro. Isso estava deixando a cidade em pane. E num dia desses, em um sábado, um dos nossos filhos, com o nome de Everton Fernandes, ele era proprietário de um Volkswagen. Fala num Volkswagen incrementado, máquina do ano de 1967. Essa nova geração aí, a velha geração também já não lembra muito dos Volkswagen, mas o Volkswagen na década de 60, 70, 80, 90 era um carro charme, porque era o melhor carro realmente utilitário. E o ano de 67, o 66, o ano de 67 e o 70 era um dos melhores Volkswagen que tinha. Tinha um motor perfeito, não dava problema, e o 67 do meu filho era a coisa mais linda. Bom, tinha um carro mais lindo, e nós íamos, ele ia sempre no centro espírita, na evangelização, levava a meninada, trazia a meninada, buscava a meninada, e os meninos tudo felizes com aquele Volkswagen, e ele deitava e rolava. Bom, quando menos espera, ele troca por um Escort. Quando saiu o Escort, um senhor carro muito bonito, e naquela troca eu particularmente, interiormente, não gostei, porque é um carro muito bonito, atual,
E aquilo ia deixar as crianças lá no centro constrangidas. Eu preferia 1000 vezes o Volkswagen. Mas comprou, aí eu fiquei calado. E num sábado de manhã, por volta das 10 horas mais ou menos, passamos por ele na garagem e ele estava lavando o carro. Lembramos bem que ele estava lavando a roda da frente. Aí passamos por ele, já com aquele pensamento dos assaltos que estavam acontecendo. Passamos, andamos 5 metros e voltamos. Falando, Everton, se alguém te aproximar, te meter o revólver e você entrega e te pedir esse carro, você entrega e agradece. Tá bom? E saímos. Ele ficou calado. Aí voltamos e falou, você escutou? Escutei, pai. Pode deixar que eu vou entregar e agradecer. E dar um abraço nele. Me tirou um sarro ainda. Bom, passou o sábado. Quando foi no domingo, por volta das 8 horas da noite, olha a notícia que ele, Everton, e a sua namorada, sua noiva, tinham sido assaltados. Ou melhor, só um timezinho aí, porque não foi, quando foi, era, porque todos os dias nós tínhamos o princípio de, eu dormia, gostava de dormir às 10 horas. E, como já estava aproximando das 10, eu acho que era mais ou menos às 9h40, eu pedi a minha esposa para ligar para o Everton na casa da noiva dele e falar para ele vir mais cedo, porque eu queria dormir mais cedo, 10 horas eu já queria estar dormindo. Ela foi ligar. Quando ela foi ligar, ela voltou falando, olha, a cunhada dele me disse, para minha esposa, que os dois estavam lá na porta, mas que saíram. Deve ter saído para tomar um sorvete. Quando ela voltou, me contou essa história, eu falei, eles não saíram para tomar sorvete, porque já falta 20 minutos e ele chega rigorosamente às 10 horas. Então não saiu. Liga lá de novo e fala para ver o que é que houve. Aí constatamos que realmente os dois tinham sido assaltados. Bom, aí o que aconteceu? Um pane. Com aquele clima já, das notícias dos assaltos que tinham antecederam aquela data, aquele momento. E eles dois tinham sido assaltados, o que imaginamos? Bom, boa coisa não é, porque não aconteceu, porque aí o que aconteceu? Aí ficamos atônitos. As irmãs com a esposa começou a querer arrancar o cabelo. Aí chegamos para eles e falamos, olha, momento não é de desespero, não. Momento agora é de equilíbrio e muita confiança em Deus. Então vamos colocar em prática o que a doutrina espírita tem nos ensinado. Confiar nos desígnios de Deus e fazer da nossa parte. O que vocês têm que fazer agora? Vão entrar vocês para o quarto, cada uma pega o evangelho, vamos orar e pedir aos anjos guardiões deles, os espíritos protetores, que os protejam. É o que precisa ser feito urgente, urgentíssimo. E aí o que é? Nós acionamos os amigos, aí imediatamente os nossos irmãos de maçonaria, do Rotary, os amigos da associação comercial, os nossos amigos mais íntimos da empresa, clientes, quer dizer, mobilizamos todos os amigos, os familiares para ver se localizava eles, aonde eles estivessem. E rodamos a noite inteirinha buscando nada. Foi a coisa maior. Isso tudo, gente, um parênteses aí,
Nós estamos querendo contar essa história para vocês, mas para que nós todos possamos ter certeza, meus irmãos, da participação de Deus, do amparo da espiritualidade em nossas vidas. Porque nada na vida acontece por acaso. Como não aconteceu esse assalto e não acontece nada na nossa vida, em todas as situações, por acaso. Porque essa palavra acaso não existe. Ela não existe, o acaso não existe. Como esse assalto também não foi por acaso. Aí o que nós fizemos? Saímos, eu confiante, não desesperei um segundo, sempre confiando na mão de Deus e pedindo que o que fosse melhor fosse acontecesse. Aí saímos, pegamos a rodovia de Uberaba. Quando fomos lá na frente, falei, gente, mas eu vou nessa rodovia, vou buscar o quê? Se eles já foram, aquele carro é muito rápido, já estão longe. Então resolvemos voltar. Falei, quando nós estávamos voltando de Uberaba, tem uma estrada de terra vicinal que sai da rodovia da 050 e passava pelo Rio das Velhas e chegava em Uberlândia. Era um atalho, ao invés de vir cá no centro na cidade e dar a volta. E falei, bom, às vezes eles podem até ter entrado nessa estrada. E entramos nessa estrada. Já conhecíamos, estávamos vindo nessa estradinha, quando estava bem próximo de Uberlândia, do rio Uberabinha, tinha uma estrada, nós estávamos vindo, e tinha uma que vinha, que estava chegando, mas tinha uma que entrava assim, uma vicinal, uma outra estradinha. Aí viemos e deu vontade de entrar nessa estrada. Nessa estrada que voltava. Como nós estávamos numa caminhonete, ela era uma D20, não, era uma F2000. Ela não era nem a F1000 e nem a F4000, ela era intermediária, uma caminhonete fantástica. Só que ela era mais comprida. E viemos para tentar fazer a volta e entrar nessa estrada. Como ela era muito comprida e estava chovendo muito barro, ela começou a patinar. Eu falei, não vou entrar, vou voltar. Aí demos a ré, voltamos e fomos embora. Agora guarda bem por que era essa estrada e nos deu vontade de entrar. Fomos embora, todo mundo saiu, cada um foi para uma estrada, foi para outra, fizemos uma sabatina em Uberlândia e nada. Aí, a noite inteira, nada, ninguém, nem notícia, nada. Quando foi no outro dia, às 7 horas da manhã, eles ligam. Isso nós estávamos lá pertinho de Campo Florido. Aí nos ligaram e falaram, já encontramos eles, pode vir, fica tranquilo, tá tudo bem. Então, voltaram, festa, tomamos café, e eles foram contar a história deles. Agora prestem atenção, meus irmãos, na história e a mão de Deus, o amparo espiritual para quem está bem sempre na vida, bem sintonizado, sempre, olha essa frase, gente, essa mensagem de Jesus, orai e vigiai. Para quem está sempre orando e vigiando, olha só, gravem bem isso, porque essa história não está sendo contada por acaso, não. E sendo que tem mais milhares que tem da história desse ônibus, que são histórias assim quase que inacreditáveis no caso desse assalto. Bom, aí ele chegando, sentando, tomando café, ele começou a contar a história dele. Eles chegaram na porta da casa da noiva dele. Quando chegou, que eles iam descer, veio o assaltante, o dito cujo, apontou o revólver para ele e falou, desce e me entrega a chave. Ele quis, olha só o psiquismo,
ele quis funcionar o carro e andar. Quando ele fez um determinado movimento, o cara falou, sai, você vai morrer. Aí ele lembrou do que nós falamos para ele no outro dia. Ele, não, pois não vou sair não, que isso? Abriu a porta, tirou a chave, entregou. Falou, não, ele ia entregar a chave, não, vou deixar aqui, pode estar pode ligar. E saiu, e do outro lado já veio o menino com a faca, pôs nas costas da menina, desceram, eles entraram no carro, ligaram o carro e foram embora. E os dois ficou lá chupando o dedo. Aliás, foram embora. Mas quando ele estava saindo, ele voltou, falou, não, entra aqui. E apontando o revólver para ele. Puxou o banco, ele veio, entrou atrás, pôs os dois atrás. O menino do lado de lá com a faca fez ela sair do banco e entrou. Os dois sentaram atrás e eles foram embora. Isso era na rua Felisberto Carrijo, número 300 e pouco, o endereço da noiva dele. E a nossa casa era no número 741, na mesma rua que era Felisberto Carrijo. Bom, aí o que aconteceu? Eles vieram, ele passou em frente à casa, olhou, falou, meu Deus, será que é a última vez que eu vou ver a minha casa? E foram. Aí eles saíram andando com eles, foram em direção a essa estrada que nós viemos. E no caminho, o meu menino falou, não, mas por que vocês fazem isso? Ele falou, é porque é o que nós sabemos fazer. Ele falou, não, mas aí ele foi conversando, batendo um papo, falou, olha, eu poderia fazer uma proposta para vocês? Que proposta? Se vocês quiserem me dar esse carro agora, eu não quero ele mais. Eu dou esse carro para vocês. E se vocês quiserem, nós vendemos esse carro e montamos uma mercearia para vocês, um comércio. E vocês não precisam fazer isso, fazer isso aí, correr o risco de vida. Ele falou, não vamos fazer porque a sociedade não nos aceita e é o que nós sabemos fazer, é assaltar. E foi. Aí eles andando, ele lembrou que tinha um evangelho no painel do veículo. Ele falou, você poderia me dar esse livro aí? Que livro? Esse evangelho aí que está no painel. Aí o rapaz que estava na direita pegou, mexeu com o evangelho, olhou, falou, o que, vocês são espírita? Uma vez a minha mãe me levou num centro espírita. Entregou e passou o evangelho para trás para ele. Aí a menina pegou, abriu o evangelho, pegou o evangelho e falou, mas vocês não vão ler? Aí a menina abre o evangelho. Quando ela sorteou a lição, aí o meu menino falou, olha, eu vou sortear uma lição aqui, eu posso ler ela para vocês? Pode ler. Aí a menina sorteou, abriu, e ela pediu, Senhor Jesus, ilumina a lição desse evangelho para que nada aconteça conosco. E abriu. Quando ela abriu, ela olhou o título, ela olhou para o meu menino e ficou atônita. E pôs o evangelho no peito. E ficou calada. Aí o rapaz olhou e falou, mas vocês não vão ler? Amarraram eles entraram no carro, foram lá na frente, viraram o carro e voltaram. Quando ele voltou, ele parou. Quando ele parou, eu falei, bom, agora o meu menino pensou, falou, bom, agora eles vão atirar. Aí, antes, ele tinha pedido o telefone do pai, falou, me dá o telefone do seu pai, e quando ele voltou, ele falou, parou o carro, falou, olha, nós estamos indo embora, a hora que nós chegarmos em São Paulo, nós ligamos para o seu pai,
e pedimos para ele vir buscar vocês. Tchau, fica com Deus. Ele, meu menino, então vai com Deus também, Deus que acompanha vocês. Despediu, foi embora e ele só deu uma mexidinha, soltou as cordas, a camiseta e saíram andando. E chegaram numa granja, tudo escuro, encosta lá, estava chovendo demais, ficaram lá debaixo, entraram lá no coisa, ficou junto com as galinhas lá e esperou o dia amanhecer e nos ligou. Então esse foi o desfecho do assalto. 100%, nada aconteceu, eles ficaram felizes, fizeram amizade. Foram mais ou menos uns 40, 50 minutos que eles ficaram juntos, mas nesses 50 minutos deu para eles fazer uma grande amizade com os assaltantes. Incrível. Aí, resultado, voltou a calma, tudo tranquilo. No terceiro dia, nada de notícia, eu estava até torcendo para ele não encontrar esse carro. Já tinha desligado tudo, falei, não, graças a Deus, agora ele compra um outro Fusquinha e vai dar assistência para a meninada lá de Fusquinha. Bom, no terceiro dia nós acabamos de almoçar e fomos para a empresa. Quando nós estamos indo numa rua Vigário Dantas e tinha uma que descia, chamada Bernardo Guimarães. Nós paramos, que era uma rua que descia muito movimentada, e passou um ônibus. Um ônibus muito bonito, ele passou, olhamos para o ônibus e veio aquele pensamento. Falei, gente, se esse carro voltar, o dinheiro dele, vamos comprar um ônibus e colocar uma livraria espírita dentro dele. Porque nós tínhamos dado uma livraria para nossa menina, chama Cássia de Freitas Fernandes. Demos para ela na rua, na Cipriano Del Favre, número 70. E tinha uma dificuldade muito grande de levar as pessoas para ir comprar o livro espírita lá, porque o trânsito era muito pouco de pedestre naquela rua. E nós já tinha 12 edifícios em Uberlândia que nós escrevíamos mensagens espíritas. Todas elas. Tinha um prédio lá de 80 andares, de 80 metros, e com a caixa d'água lá em cima, nós escrevemos lá, quem sou eu? E uma interrogação de 5 metros de altura. De onde vim? Por que estou aqui? E qual a razão da dor? Olha só, gente, só nessa mensagem, qual a razão da dor? Em poucos anos nós vendemos quase 5.000 evangelhos. Que o pessoal chegava lá, eu quero aquele livro, qual a razão da dor? Que está escrito lá no prédio. E nós já sabíamos que ela já sabia que era o evangelho. Então, aí com essa dificuldade veio a ideia de montar um ônibus e sair de bairro em bairro na cidade para levar o livro espírita. Materializamos a ideia, aí pensamos, bom, as pessoas entram na porta traseira e saem na frente. E lá na frente você atende tudo, recebe o livro, ele já pega o livro, dá as mensagens. Materializamos essa ideia. Aí andamos mais uma rua, mais duas, na segunda nós subimos, mais 2 quarteirão, chegamos na empresa. Ao chegarmos, estacionamos o carro, vimos, sentamos na nossa mesa. Assim que sentamos, o telefone trocou. A secretária falou, senhor Jair, delegado Leão. Quando ela falou delegado Leão, sabe aquela dor de barriga que dá, aquele calafrio na barriga? Mas me veio um calafrio porque eu nunca tinha falado com um delegado assim, o delegado nunca me ligou. Só tive uma passagem com um delegado, que até vou abrir um parênteses aqui e contar essa história. Nós tínhamos 14 anos quando entramos no banco. Era um funcionário do banco, contínuo do banco. E entramos no banco, trabalhamos aquela ganância, trabalhando 3 meses, sem ganhar 1 centavo. Aí quando já estava chegando quase no 4º mês,
Eu falei, gente, mas é engraçado, a gente trabalha, eles não pagam pra gente. Olha que inocência. Aí chegamos pro contador, que chamava Marden, eu chamava ele de Mardinho. Eu falei, Mardinho, cadê? O que foi, Adjair? Aí eu, meu dinheiro. Que dinheiro, Adjair? Meu salário. Como salário? Eu até hoje não recebi. Como não recebeu, rapaz? Vem cá. Foi lá no Contas Corrente, Adjair levantou a ficha lá, estava lá com 3 salários. Rico, fiquei milionário. O que eu fiz? Primeira coisa foi comprar uma bicicleta, um câmbio Stunner 52, mais incrementada. E não tinha ligado, não pensava em ladrão nem nada. Deixamos ela na porta do ônibus, do banco. Quando uma hora fomos lá, cadê a bicicleta? Roubaram, ficamos tristes. Passam uns dias, vem a notícia lá da delegacia que tinha achado a bicicleta. Um amigo meu falou, vi a sua bicicleta lá na delegacia. Mas tem que ir lá falar com o delegado. E nós, mais que correndo, fomos lá falar com o delegado. Aí chegamos lá, sentamos. Quando nós sentamos, o delegado estava lá dentro da sala dele, mas dando cada grito e batendo a mão na mesa. Quando menos esperou, ele abriu a porta e deu um soco na cara do negrão. Mas o negrão tinha uns 2 metros de altura. E esse negrão veio lá caiu nos nossos pés. Aquele mundaréu de monstro lá, e caiu. E eu fiquei atônito. Aí fui saindo. Na hora que eu saí lá na porta, mas num minuto eu já estava lá no banco. Nunca mais quis saber de delegado. E quando a menina falou, delegado Leão. Aí eu tremendo. Alô, Adjair? Sim. Pai de Everton Fernandes? Sim. Dono de um escorte? Sim. Pois é, aqui quem está falando é delegado Leão, da cidade de Araguaína. Pegamos os malandros, estão aqui presos. Você pode vir na BR tal, quilômetro tal, pode vir buscar o carro. E reconhecer os malandros. E obrigado aí, agradecer mesmo, desligamos. Falei, gente, mas faz 10 minutos que prometemos comprar um ônibus. E agora o carro chega 10 minutos depois. Aí pedimos, a menina falou, liga lá na Transcol, falar com o Cláudio. Ela ligou, Cláudio, Adjair, tudo bem. Olha, aconteceu isso, e eu tava precisando de um ônibus, rapaz. Ele falou, Adjair, aqui tem 200 ônibus. Vem cá e escolhe um. Aí demos um expediente ali, fomos lá para Transcol. Chegamos lá, tinha os ônibus tudo parados assim, um ao lado do outro. Assim meio... Chegamos, entramos no primeiro, entramos no segundo. Quando entramos no terceiro, bom, é esse aqui. Voltamos 3 horas depois, nós já tínhamos comprado o ônibus. Quando foi no dia 29 de agosto de 91, nós inauguramos esse ônibus. E demos de presente ao Chico Xavier, com o nome Livraria Espírita Chico Xavier. E esse ônibus começou, gente, indo de bairro em bairro, ia num bairro, ia no outro, ia. E isso já era em 93. E aquilo ficou nos preocupando. Falei, gente, mas o tanto que esse ônibus está prestando de benefício à sociedade de Uberlândia. Já escrevemos nos prédios todos de Uberlândia. Isso vai ficar só em Uberlândia. Só em Uberlândia. E era tantos notícias lá, por exemplo, sobre aborto, por exemplo. Assuntos, histórias como essa, por exemplo, uma moça grávida pegou o ônibus para vir e parar perto da clínica onde a parteira que ia fazer o aborto dela.
Ela intertida, pegou, passou, quando ela menos espera, o ônibus passou. Aí quando ela passou do ponto que ela ia parar, quando ela assustou, já estava lá no quarto ou quinto ponto para baixo. Ela parou, desceu, falou, puxa vida, tem que voltar 5 quarteirão, tá lá em cima. Ela olha, escrito assim, na porta do ônibus, do outro ônibus, era um ônibus pequenininho desse, de 2 portas, esse coletivo. Estava escrito lá, aborto. Antes de realizá-lo, entre neste ônibus. Ela levou um susto e falou, mas entrou. Quando ela entrou, a criatura que estava lá, que atendia, que é a coisa mais linda que nós já tivemos, chama Dona Nadir, atendeu ela com o maior carinho do mundo. E aos pouquinhos, ela foi soltando. Aí, ela, com jeitinho, colocou o evangelho na mão dela, aí pegou um livro lá, nós abortamos, e entrega para ela. E deu o conselho para ela, falou, minha filha, isso aí é tudo que Deus, a mãe, a mulher, é uma casa de Deus, Ele utiliza o ventre da mulher para trazer os seus filhos aqui. Então nunca, minha filha, pensa num aborto, vai para casa, analisa e pede amparo, não preocupa se alguém vai te ajudar ou não, mas você vai vencer. Essa menina foi embora. 6 meses depois ela chega lá, a menina, a dona Nadir desligada, não lembrava. A senhora me lembra de mim? Eu acho que sim. Você lembra um dia que eu vim aqui para abortar? Olha aqui. Coisa mais linda, criança. Então, desses assuntos, meus irmãos, que aconteceu nesses 2, 3 anos, que era 91, nós já estávamos em 93, fim de 93, aí ficamos sempre perguntando. Falei, gente, mas vai ficar só em Uberlândia? Só em Uberlândia? Olha a mão de Deus de novo, gente. Teve que acontecer o assalto lá atrás, não aconteceu nada, tudo deu certo para que montasse esse ônibus. Aí o que aconteceu? Quando foi no mês de setembro de 93, novembro, não foi setembro, nós estou com a cabeça no setembro aí, do suicídio aí, mas no mês de novembro, que eu e a minha esposa nunca dormimos sem sortear uma lição do Evangelho. Ler e pôr a data. Meus irmãos, um dia eu lia, o primeiro dia, depois do início do mês, abrimos, caiu a lição. Deixai pai, mãe, filhos, esposas, empresas, negócios, fazendas e ide pregar o Evangelho. Aí no outro dia a minha esposa abriu. Ela abriu, deixai pai, mãe, filhos, esposa, fazendas e ide pregar o Evangelho. Aí no outro dia não abriu. No quarto dia eu abri, deixai pai, mãe. Aí no fim ela já pegava a tesoura, tinha uma tesoura lá, com o olho fechado, vinha e enfiava no livro, deixai pai, mãe. No mês de novembro, meus irmãos, caiu 18 vezes essa lição sorteada. E ela abria com a tesoura. O que a espiritualidade estava querendo? Preparar ela para que ela, em breve, fosse ficar seu esposo. Olha a espiritualidade. Que não fui eu que abri. Ela que abria, eu que abria, mas tudo sorteado. Resultado, quando foi dia 30 de dezembro de 93, nós compramos esse ônibus. Esse aqui, ó. 14 metros de comprimento. Nesse aqui nós viajamos 195 cidades.
Bom, compramos o ônibus, aí começamos a arrumar. E antes lá de 91, quando estava vendo os resultados desse ônibus, nós falávamos para os filhos, ó, vocês preparam que no dia 1º de janeiro de 95, isso nós estávamos em 93, nós vamos entrar dentro de um ônibus e rodar o Brasil inteirinho. Eles me chamavam de poeta, de Santos Dumont, porque eu sempre brincava, pô, para de inventar. Santos Dumont foi inventar e suicidou. E eles me chamavam de Santos Dumont. E, bom, resultado. Quando foi no dia 1º de março, gente, esse ônibus estava desse jeitinho, arrumadinho, escrito, tudo, não faltava nada. E sem sair isso com a programação para janeiro do ano seguinte. Nós estávamos em março. Nós estávamos em janeiro, porque começamos a arrumar em janeiro, fevereiro e terminou em março. Bom, hora que aí terminamos o ano, não tinha mais nada que fazer. Descemos uma avenida que chama-se Avenida Floriano Peixoto. Descendo, pensando, falei, gente, mas o ônibus está prontinho. Prometemos de sair em janeiro, dia 1º, vai ficar esse tempo tudo fechado. Vou ter que arrumar um galpão e toda semana ir lá funcionar ele. Olha o pensamento. A hora que chegamos na empresa, sentamos, o que aconteceu? A minha menina liga, que ela chama Cássia, me ligou e falou, pai, o pessoal ligaram de Uberaba e estão pedindo para nós levarmos o ônibus lá para o Chico conhecer, para participar de um conclave que vai ter lá. Aí eu falei, ué, mas ia levar o pequeno, o Mercedesinho. Eu falei, não, mas então espera aí, o ônibus já está pronto, o novo. Fala para o Adalto, hoje é 1º, fala para o Adalto pedir os livros, comprar os livros, e no dia que dia que é lá? É no dia 13, às 8h30. Então fala para o Adalto que eu quero esse ônibus com todos os livros no dia 12, às 4 horas da tarde, que eu queria sair às 4 horas, porque eu nunca tinha pego um ônibus na estrada. Queria sair 4 horas da tarde. Resultado, meus irmãos, saímos, chegou dia 12, quando chegou 4 horas da tarde, os livros ainda estavam no chão, colocaram esses livros tudo por ordem alfabética, tudo arrumadinho no ônibus, e conseguimos sair. Quando nós andamos o 1º metro com destino a Uberaba, olhamos para o sol estava exatamente na metade, um sol vermelho, mas a coisa mais linda do mundo. Não esquecemos dessa imagem. E andamos os primeiros metros. E nesses primeiros metros, meus irmãos, eu acho que nós já contamos essa história aí, das primeiras 3 horas da saída desse ônibus, meus irmãos. Então, daí o motivo, o maior assalto de todos os tempos, meus irmãos. É o título dessa live, o maior assalto de todos os tempos. Porque, de todos os tempos, o maior, porque foi o assalto que mais evitou suicídio, evitou aborto, evitou divórcio e apaziguou lares e mais lares, meus irmãos. Que através desse assalto nós percorremos 1019 cidades, meus irmãos. 1019 cidades, com mais de 4.500.000 pessoas nós pegamos nas mãos de cada um deles. Então hoje nós temos uma família de 4.600.000, porque com 22 anos ininterruptos, nós sem domingo, sem sábado, sem férias,
ininterruptos, 22 anos. Nós só andando percorremos todo o Brasil, dos 4 cantos, todo o litoral, todas as fronteiras, todas as rodovias centrais, indo e vindo, lá no Amapá, Macapá, Oiapoque, Chuí, lá em Pacaraima, lá em Boa Vista, em Roraima. Então, todos os estados, todas as capitais, nós tivemos o privilégio de abrir esse ônibus. Olha aqui o tamanho dele. 195 cidades nós fizemos nesse. E o restante nós fizemos nesse aqui, ó, um articulado, que está aqui. Hoje está com 27 anos, vai fazer 28 anos que nós estamos dentro desse ônibus, dormindo aqui, nunca pagamos um centavo de hotel e sempre moramos no centro da cidade, no melhor local da cidade, mais movimentado. E realizamos prodígios. Se for contar aí agora, aí, então o motivo, meus irmãos, dessa live é, primeiro, contar a história, como Deus escreve certo por linha certa, porque essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas, isso nunca existiu. Está à prova na nossa vida. Olha como tudo aconteceu. A minha esposa, como que ela ia pegar, quando é fé, eu lá trabalhando numa empresa, tudo certinho, tudo. Aí uma atividade, porque os próprios espíritas não acreditavam que nós estávamos fazendo aquilo. Os nossos clientes, amigo, irmão de maçonaria, de Rotary, se tivesse condição, eles teriam me internado, porque acharam que eu tinha ficado pinel. Um cara que tinha todo aquele envolvimento comercial e social e religioso. Nós trabalhávamos 7 dias da semana nas casas espíritas. Então os próprios espíritas nos aconselhavam para não fazer isso. Que isso, rapaz, você vai deixar tudo isso aqui. E os empresários, nossos amigos, se pudessem, eles tinham nos internado. Porque achou que nós tínhamos ficado louco, não tinha condição de realizarmos aquele projeto. Então, fazer aquilo. E aí com a minha esposa, o que eles fizeram? No mês de novembro, eles abriram o evangelho 18 vezes. Deixai pai, mãe, filhos, parentes, empresas, negócios, e ide pregar o evangelho. E fizemos, meus irmãos, como se tivéssemos de férias. Não vimos fazer. E tem história, meus irmãos. A primeira história, que é a saída desse ônibus, 3 horas depois, nós já contamos para vocês, mas vamos repetir ela, porque no dia nós estávamos muito emocionados, gaguejando muito, e não conseguimos contar direitinho. Mas, então, a finalidade disso aqui, de ter contado essa história hoje, meus irmãos, é porque nós estamos precisando muito de vocês. Nós nunca pedimos, nós temos uma live que fazemos às 6 horas no Instagram. É só vocês entrar lá, Ônibus Livraria Espírita, vocês vão ver, já tem 110 já live, falando, estudando sobre os ensinamentos. Mas agora, nós estamos aqui, porque são muita gente, mas muitos que no Brasil inteiro. O meu amigo Carlos Cassiano de Uberlândia, sempre pegando o nosso pé, Jair, você tem que escrever um livro, meu amigo, dessas histórias que você tem gravadas com você. E nós brincamos com ele, Carlos, mas se for escrever um livro, primeiro que eu não sou escritor. E segundo, se formos escrever um livro, vai dar um livro de mais de 15 páginas. Mais de 15 páginas. Mais de 15 mil páginas. Então, e a maioria, olha que detalhe, meus irmãos, a maioria vai falar que é um livro apócrifo, que não é verdade as histórias que estão lá, como a história desse assalto. Tudo encadeado, tudo montado, esquema para... Nós já devíamos ter sido chamados a atenção lá para trás,
Mas como estava ali envolvido com os negócios, material e coisa, não enxergamos. Aí precisou Deus, na sua sabedoria, provocou o assalto, nada aconteceu, e através desse assalto, meus irmãos, olha o que foi realizado. E nós vamos, então, por isso é que nós estamos fazendo essa live, fazendo um apelo a vocês que estão nos assistindo nesse momento, para que vocês possam se inscrever. Inscreva no YouTube, inscreva lá, Ônibus Livraria, e nesse canal, inscreva nesse canal, lá tá lá, Ônibus Livraria Espírita. Vocês inscrevam e digite lá o joinha e também ativa o sininho para que vocês recebam, porque aí nós vamos, meus irmãos, vamos contar as histórias que aconteceu nesse ônibus. Presta bem atenção, meus irmãos. Histórias. Não é histórias, não. Histórias verdadeiras, igual essa aqui da primeira viagem, 3 horas depois da saída desse ônibus, que é inacreditável, mas aconteceu. E temos testemunha, porque todo mundo viu lá. O público Arísio viu o que aconteceu. É inenarrável, mas é pura verdade. E as outras que tem pela frente? E são todas, meus irmãos, de cunho. Todas de cunho moral, de ensinamentos profundos. Igual nós vimos nessa que aconteceu comigo, está acontecendo com todos vocês. É a mão de Deus, é o nosso anjo guardião nos mostrando o caminho que nós temos que percorrer, e às vezes nós negligenciamos e não vamos. Precisa às vezes provocar um assalto. O assalto dos assaltos. Porque o que evitou, meus irmãos, de suicídio, de aborto, de divórcio e união, e que esses lares, essas 4 milhões e tantas mil pessoas, e 500 mil pessoas entrou dentro desse ônibus. 10% delas, o que estão agradecendo hoje porque entraram dentro desse ônibus, é inenarrável, inenarrável. E as histórias que tem para contar para vocês? E gostaríamos de pedir a vocês, nós vamos enviar mais uma live para vocês, e que vocês assistam ela com atenção, para... mas aí, ó, eu como palestrante, como coisa, eu enrolo no cabelo das pernas e não falo. Eu acabei pedindo vocês para se inscrever no YouTube, gente, nesse canal, para vocês se inscrever, nos dar esse voto de confiança, que nós precisamos de 1000 inscritos. Vocês nos dão essa honra, nos dão esse presente, e os amigos de vocês peçam para inscrever, porque a partir dos 1000, aí nós vamos começar a contar a história do ônibus, meus irmãos. E a partir dessa história, vai trazer conhecimentos, ensinamentos profundos, porque são histórias assim, fantásticas, no dia a dia que nós vivenciamos, e não podemos morrer sem passar elas para vocês. E o Carlos Cassiano realmente tinha razão, tem razão, e milhares de outros que nos pediram: escreve um livro, Adjair. Escreve, meu amigo, porque é importante contar essas histórias. Então, pedimos a vocês, façam a inscrição, nós precisamos de 1000 inscritos. E depois, meus irmãos, o mais importante, nós vamos criar uma live também, contando a história, meus irmãos, que 98% da sociedade, infelizmente, ou 99%, não conhece, meus irmãos. Que meus irmãos, temos conosco aqui. E vamos contar essa história para vocês. Amanhã ou depois nós vamos fazer uma outra live contando essa história. Aguarde, nem vamos falar, vamos guardar segredo, que aqui foi o assalto dos assaltos. Essa aqui é a história das histórias, meus irmãos. Vocês jamais imaginaram em ouvir, vivenciar e
se autodeleitar, porque é a coisa mais linda que existe, essa história das histórias que nós vamos contar para vocês, a partir do momento que nós conseguirmos 1000 inscritos neste canal. Agradecemos a vocês, pedimos a Deus que nos envolva no seu manto de luz, de proteção, de amparo, e que o nosso amado Mestre Jesus de Nazaré, com o manto da nossa Mãe Santíssima, com esses amigos espirituais, todos eles possam nos envolver, meus irmãos, nesses fluidos vivificantes que todos nós estamos recebendo neste momento. E estamos sendo impregnados dessa energia salutar, aonde todos nós, doravante, meus queridos irmãos, nunca mais vamos nos separar. Nunca mais vamos nos separar. E quando todos nós chegarmos do lado de lá, é que nós vamos ver os momentos que nós vamos vivenciar diante desse aparelhinho, meus irmãos. E que vai ficar plasmado para a eternidade. Sabe o que vai acontecer com todos nós, meus irmãos? Simplesmente vamos todos nascer de novo. A hora que nós estivermos na primeira, segunda, terceira, na 10ª live dessa história, das histórias que vamos contar para vocês, vocês imaginam, meus irmãos, uma novela na melhor televisão que possa existir e que vocês não querem perder nenhum capítulo, como foi aquela novela A Viagem. Que quando nós estávamos começando esse ônibus, meus irmãos, a viagem nesse ônibus, estava aquela novela A Viagem. Ninguém, criança nenhuma, até dos 4 anos para frente, ninguém perdia o capítulo daquela novela. E vai ser a mesma coisa dessa história das histórias, meus irmãos. Aguardem. E vamos ter o privilégio de estarmos juntos todos os dias. Vamos contar a história do ônibus alternadamente e a história das histórias, que nós vamos fazer uma outra live explicando que história é essa. Então contamos com vocês, precisamos de vocês, para que vocês nos dê de presente esses 1000 inscritos, para nós levarmos avante essa tarefa, que eu particularmente, eu já estou com 80 anos, mas estou vivíssimo, sou um oitentão que não vou em farmácia, nunca fui em médico, faz 53 anos que nunca fui em médico, meus irmãos, e nem em farmácia. E não quero morrer sem dar esse legado a vocês. E o dia que nós terminarmos, que vai ficar plasmado para a eternidade no planeta Terra, aí sim, vamos chegar para Deus e falar: Pai, se o Senhor quiser nos levar, estamos prontos. Um grande abraço a todos. Que Jesus, nossa Mãe Santíssima, nossos anjos guardiões, possam nos envolver nessa argamassa de fluidos benéficos, e nós todos juntos, meus irmãos, vamos criar a maior energia vivificante já existente na face da terra, diante de um aparelhinho abençoado por Deus, porque hoje, através desse aparelho, nós temos condições de falar com os 8 bilhões de almas encarnadas neste planeta. Olha onde chegamos na evolução material, meus queridos irmãos. E agora vamos atingir a evolução espiritual. E temos a certeza, todos nós que vamos estar de frente a esse aparelhinho, vamos todos conquistar o direito, junto a Deus, de permanecer nesse planeta de regeneração, que é alegria, paz, evolução e crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe. Nossa Mãe Santíssima envolva a todos vocês.
e os nossos anjos guardiões estejam conosco hoje e sempre, guiando e iluminando as nossas mentes e os nossos passos para atingirmos o objetivo que todos nós viemos aqui para realizá-los. Que assim seja e vamos todos em paz. Obrigado, queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos.